que o nosso coração sossegue na presença daquele que é Senhor de todas as coisas e nos permite experimentar, aquele que acalma a tempestade, aquele que faz as ondas se acalmarem em meio aos temporais da existência humana e nos permite estar diante dele, que é Senhor de tudo, que é Senhor de todos. Essa noite é uma noite muito especial para nós, especialmente para mim, não mais do que para os pais, certamente, mas eu tenho a alegria de poder convidar aqui o Eduardo e a Carol e também a Eduarda Helena, que são frutos de uma grande história, de um grande milagre na vida desse casal. Nós queremos apresentar, porque é a primeira vez que a Eduarda Helena vem aqui ao templo. E eu já fui visitá-los na casa deles, e eu peguei a Eduarda Helena, bem pequenininha, e eu estava de máscara, e eu pedi à minha esposa assim, será que eu vou pegar ela hoje? Ela disse assim, já leva o álcool. E eu vou pôr a máscara, porque eu não vou resistir. Muito bem. A Eduarda Helena é fruto... Ela está olhando bem assim, é a primeira vez que ela vem nessa multidão de gente, e ela está olhando para tudo e para todos. Mas a Eduarda Helena é filha do Eduardo e da Carol, é um milagre de Deus. Eu me lembro em 2019, quando eles acabaram de chegar na nossa comunidade, e nós conversávamos ali debaixo do espaço de comunhão. Já havia algum tempo que a Carol tentava a gravidez, e eles tinham desistido. Eram mais de 8 anos, já chegando a quase 10, e eles então desistiram, já estavam na fila da adoção, esperando o que Deus tinha. E nós oramos um dia ali, clamando a Deus assim, o teu milagre e a tua boa mão atuando em nós pode fazer com que qualquer coisa aconteça. Essa história, ela não começou naquele dia que nós conversamos ali. Mas essa história começou há muitos anos. Eu fui pastor também do Eduardo lá atrás, antes do casamento. Depois eu fui o pastor do casamento. Depois nós os acompanhamos e vimos as lutas para que essa pequenininha, com esses olhos tão lindos, de cabelo tão cacheadinho, puxou o pai, com toda certeza, viesse e pudesse estar aqui nessa noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que trazei as criancinhas, deixai-as vir, porque delas é o reino dos céus. Vai chegar o dia que ela vai ser batizada, vai chegar o dia que essa promessa vai se cumprir também na vida dela. Mas hoje é tão especial porque a igreja pode ver isso, ela pode enxergar isso, e ela pode testemunhar que na vida deles, a Eduarda Helena é de fato um milagre. E aí eu quero apresentar essa tão pequenininha para a igreja, essa coisinha tão fofinha, para que o Senhor derrame graça sobre ela, para que a casa de vocês continue gerando filhos. Se Deus quiser, mais alguns que venham, mas gerem também filhos espirituais, no nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Você pode estender as mãos para cá? Você pode abençoar essa joia rara dessa casa e que hoje está sendo apresentada para vocês.
Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida da pequena, ó Deus, Eduarda Helena. Ó Deus, obrigado porque ela nasceu saudável. Obrigado porque ela veio alegrar a casa dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, que em meio a toda essa história, ó Deus, o Senhor tem dado a eles prova suficiente de que vale a pena sonhar, de que vale a pena esperar no Senhor, de que vale a pena confiar na Tua graça, de que vale a pena, ó Deus, depender totalmente de Ti. E, ó Deus, nós apresentamos essa pequenina nas Tuas mãos, porque, ó Deus, nós queremos vê-la servindo o Senhor. Ó Deus, queremos vê-la, ó Deus amado, amando o Senhor. Queremos vê-la, ó Deus, testemunhando que ela é fruto de um milagre. E, ó Deus, que o Senhor continue a dar à igreja do Senhor, ó Deus, ainda mais oportunidades para que milagres como esse sejam testemunhados para a glória de Deus. Nós abençoamos a vida da pequena Eduarda Helena, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu sempre tenho dito por Eduardo, assim, pode sentar, irmãos, que ele brilha muito, né? Assim, há um brilho no Eduardo, assim, diferente. Só que depois que Eduardo e Helena nasceu, esse brilho deu uma apagada, né? Ele dividiu com ela. Que o Senhor abençoe vocês, viu? Que bom recebê-los assim. Nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no texto de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 10. 1 Samuel é o texto para meditação na noite desse dia, a partir do versículo 10 até o versículo de número 20. 1 Samuel 10, 1, versículo 10 até o versículo de número 20. Você que está em casa, abra sua Bíblia também nesse momento, permita acompanhar o texto, fazer as anotações para a edificação da sua vida em nome de Jesus. Versículo 10 diz assim: E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Esse é um texto muito conhecido, principalmente quando se trata de conversar a respeito de milagres relacionados à esterilidade feminina. Quantas exposições
eu já vi aqui de muitos pregadores dizendo que o Senhor pode fazer milagres em se tratando de uma mulher que não pode ter filhos. Contudo, é um texto riquíssimo, porque ele também demonstra a fidelidade de um Deus que, em meio à tempestade, em meio às oposições, em meio às diversidades, em meio a situações complicadas e difíceis, opera milagres. Em 28 de agosto de 1963, na capital dos Estados Unidos, Washington, uma reunião, uma passeata, um volume de pessoas, beirando ali 250 mil negros e negras, se levantaram para uma grande marcha, a chamada Marcha pelo Emprego e pela Liberdade, é também chamada Marcha de Washington, ou a Grande Marcha. Aquele ato convocava organizado por organizações religiosas, sindicatos, movimentos populares, lutavam pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. Nesse mesmo evento, Martin Luther King fez um dos mais famosos discursos, onde ele expressava o desejo de uma sociedade livre e de uma sociedade livre de preconceitos, livre de maldades, livre de violências. O seu famoso discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, tinha nas partes do seu discurso algumas palavras assim: eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho. A partir daquele tempo, muitas coisas aconteceram. E o próprio Martin Luther King pôde depois experimentar algumas transformações na sociedade americana. Os acontecimentos narrados aqui no livro de 1ª e de 2ª Samuel, como um todo, ocorreram entre aproximadamente 1105 até 970 a.C. Significa que esses 2 livros, eles guardam uma história que registra em torno de 130 anos de contos, de acontecimentos, que o autor desse livro histórico, desse livro profético, desse livro anunciado à Igreja de Jesus nos nossos dias, pôde anotar. Compreende desde o nascimento do profeta Samuel, aqui nesse capítulo, primeiro, até a passagem pelo reino, ou pelo reinado de Saul, e termina com as últimas palavras do grande Davi, grande profeta, grande homem de Deus, chamado Davi. Lá no capítulo de 2 Samuel, no capítulo 23, em diante. Há um relato extremamente importante e significativo aqui, que é o resultado para todo o andamento desse livro. Começa com uma mulher chamada Ana, que decisivamente entende que precisava derramar sua alma, o seu coração em Deus. Ela era estéril, ela não podia, em outras palavras, ter filhos. Ela sofria quando olhava à sua volta e não entendia por que Deus não tinha agraciado a sua casa com crianças. Ana orava como alguém que derrama a sua própria essência diante do Criador. Ana clamava a Deus, desfazendo-se do seu próprio eu, clamando ao Senhor, para que pudesse ouvir as suas orações. Interessante que quando você estuda esse texto, especialmente onde eu li, o significado da palavra oração aqui exprime um quebrantar-se. As edições paulinas usa na Bíblia católica, usa uma expressão para oração aqui, que era um clamor, uma reza,
Ou seja, era algo que Ana constantemente fazia. Contudo, todas as expressões da NVI e de grandes outras traduções trazem um sentimento de quebrantamento. A palavra nos dá a ideia de uma mulher que tinha uma angústia muito profunda no coração. Uma mulher que estava extremamente aflita. E ela orava, ela chorava abundantemente. Interessante que os comentaristas vão dizer que Ana constantemente, ao chegar no templo, e todas as vezes que ela estava no templo, ela estava clamando ao Senhor. Naquele dia, Eli olhou para aquela mulher e viu que algo diferente estava acontecendo com ela. Ela chorava abundantemente, com uma amargura de alma, com uma tribulação de espírito, e ela refletia um excesso de ansiedade, de aflição. E é justamente esse comportamento que chama a atenção do sacerdote. E ali o texto narra, nas suas especificidades, que Eli foi até ela e observou e viu o movimento dos seus lábios, e ele então, conquanto não conseguia entender as pronúncias daquela mulher, ele se aproxima. E Ana, segundo o versículo 10 e 11, levantou-se aflita, chorava muito, orava a Deus, o Senhor, e dizia para o Senhor, talvez numa aflição, e talvez num último momento, num último instante daquele dia, de dizer: Senhor, se o Senhor me der um filho, prometo que eu vou dedicar ao Senhor esse menino, por toda a sua vida. É assim que Ana se comporta. O sonho de Ana era ter um filho. Você tem sonhos? Qual é o seu sonho? Você, em algum momento, parou para sonhar, para experimentar sonhos? Alguma vez você já sonhou com alguma situação? Eu queria dizer para você nessa noite que todos nós precisamos sonhar. Sonhar nos motiva. Sonhar nos direciona. Sonhar faz a vida ter sentido. Sonhar faz a vida ter sabor. Sonhar nos dá senso de propósito. Sonhar nos faz parte, ou faz parte da condição humana. Sonhar faz bem. Você sabe disso. Sonhar faz bem. Desejar que algo aconteça. Desejar que alguma coisa seja para você realidade. E se tudo isso que eu narrei é verdade, se sonhar é algo tão proposto para o nosso coração e tão necessário para nós, por que nós paramos de sonhar? Talvez alguns de seus sonhos, inclusive de você que está aqui nessa noite, você que está em casa, talvez alguns dos seus sonhos tenham se perdido ao longo do caminho. Talvez outros sonhos tenham se transformado em pesadelos para você. Ou quem sabe, você em algum momento sepultou na cova do esquecimento alguns dos seus melhores sonhos. É interessante que muitos de nós mantemos esperanças de tantas coisas, mas chega no meio do caminho, pela manhã, eu trouxe a mensagem dizendo para as pessoas que estavam aqui, para você que acompanhou em casa, dizendo: tem esperança, almeje alcançar. E se há algo nessa noite que eu queria desafiar você a resgatar, a pensar, onde estão os seus sonhos? Será que eles estão num arquivo morto da história? Será que você está desafiado a não mais sonhar? Será que você foi desafiado a não acreditar que é possível? Será que você perdeu a esperança de um monte de coisas? Ana nos ensina princípios para alimentar os nossos sonhos. A oração de Ana nos ensina a entrar na sala de espera. E aí eu me propus no final de semana a pensar numa palavra específica que eu chamei de reativar, e eu fui buscar essa palavra reativar no dicionário,
E eu fui então tentar entender o que ela significava. E a palavra reativar tem a sua origem em ativar. E ativar vem do latim, a palavra activus, que significa, ou de actos, que significa algo feito. E aí a gente pensou um pouco de manhã, pensando nisso, que ela interfere no nosso agir, e ela nos faz pensar que nós temos que voltar a realizar, a fazer, a colocar em movimento algumas coisas que se perderam na nossa caminhada. E de manhã nós chegamos à conclusão que muitos de nós nos sentamos nos bancos, muitos de nós nos encostamos nas situações, muitos de nós desistimos, quem sabe até de pensar nas coisas, desistimos da caminhada, muitos de nós abatidos por tantas situações, nos esquecemos que Deus continua agindo, Ele é o mesmo. Muitos de nós cantamos, como ainda agora há pouco cantamos, tão grande é o Senhor, mas será que esse tão grande é o Senhor, de fato é significativo para a nossa vida? De fato esse tão grande é o Senhor, é significativo para a nossa história de vida? O testemunho do Eduardo e da Carol, e eu perdi a permissão de contar, logicamente. Eu não havia combinado com eles que eu pregaria essa mensagem, eu já tinha pensado nela lá quando eu recebi do pastor Jean a agenda de pregação. E aí, depois nós combinamos que a vinda da Eduarda seria hoje, e as coisas foram casando, mas o testemunho dos dois é tão profundo, porque eles ficaram 8 anos fazendo tratamento. 8 anos ali tentando fazer com que todos os meios da medicina pudessem favorecer a gravidez dela. Mas isso não aconteceu, até que em 2018 eles entraram na fila da adoção. E aí depois, aqui naquela conversa, como eu citei, eles ficaram mais ou menos ali uns 2 anos, esperando, talvez uma adoção, mas ela não veio. O Senhor tinha tantos planos, o Senhor tem tantos planos assim na vida deles como nas nossas vidas, até que então, o ano passado nos foi agraciado com a gravidez da Carol. Eu me lembro como se fosse hoje, quando ele me ligou e disse: Deus está fazendo uma história na nossa casa. Deus está mudando tantas coisas. Quantas crises aconteceram na vida deles, porque o sonho parece que estava tão distante. Quantas coisas aconteceram porque eles esperavam aquilo ansiosamente, como qualquer mãe, qualquer pai quer ter os filhos correndo pela casa. Sabe, o reativar, ele nos traz à memória que nós podemos e nós devemos esperar, que nós devemos sonhar, que nós devemos acreditar que é possível alguma coisa acontecer em meio ao caminho que nós estamos vivendo, a trajetória de vida que nós estamos trilhando. E eu queria deixar com você 3 princípios básicos nessa noite, para que nós pudéssemos levar isso para casa e para que nós pudéssemos pensar que talvez seja um momento necessário de a gente reativar, que seja um momento de você sair do seu estado, quem sabe, de não ativismo, sei lá. O seu estado, quem sabe, de letargia. O seu estado de vagareza. O seu estado de parado. E você poder pensar que como cristãos nós precisamos dar passos, que como cristãos nós estamos desafiados nesses dias tão difíceis a ser aonde nós estamos, referência aonde nós estamos para as pessoas que estão à nossa volta. Nunca foi tão preciso, eu disse isso pela manhã, nunca foi tão preciso que cristãos como nós comecemos a dar exemplos, comecemos a dar para as pessoas testemunho do Deus que nós cremos. E eu disse aqui também de manhã, que muitos de nós que estamos aqui perdemos pessoas mais próximas de nós. Aliás, mais de 500 mil pessoas mortas no nosso país, de alguma forma atingiu você, ou atingiu quem você conhece, atingiu uma pessoa mais próxima, ou talvez atingiu a sua própria casa. Em meio a isso, o seu coração amargo, o seu coração triste, o seu coração abatido, o seu coração desesperado, disse: não tem jeito, não tem como. Em meio a tudo isso, uma crise econômica, em meio a tudo isso, uma crise de todos os precedentes, e você foi atingido, e de repente no meio disso tudo você diz: e agora o que eu vou fazer?
E aí você olha para a sua história de cristianismo. E pela manhã eu usei o texto de João, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, mesmo sabendo que o Cristo estava morto, elas exerceram o papel de atitude naquele texto. José de Arimateia, mesmo em situação de conflito, porque ele reivindicou o corpo de Jesus, mesmo entendendo que aquela sociedade julgava Jesus um assassino. E eu usei aqui pela manhã um exemplo dizendo, para que as pessoas que estivessem nos assistindo e os que estavam assistindo o culto pela manhã pudessem pensar também. Eu citei o caso Lázaro, dizendo, qual de nós reivindicaríamos o corpo de Lázaro para sepultar? Qual de nós diríamos, eu sou parente desse homem, eu sou amigo desse homem, eu o conheço? Ou qual de nós diríamos, eu vou pegar o corpo dele e vou sepultar? Pelo contrário, eu vi muitos crentes comemorando a morte de um assassino. José de Arimateia pegou, reivindicou o corpo de Jesus. Ele era um líder importante do Sinédrio. Ele reivindicou o corpo de Jesus. E ele diz, eu quero o corpo dele, eu vou cuidar do corpo dele, eu vou descer. Comprou um pano de linho e envolveu o corpo dele e ele levou ao sepulcro. Poderia ser acusado de tantas coisas naquela situação. Ora, quando eu olho para esse texto e vejo o que aconteceu aqui, e vejo como o coração de Ana estava insistindo com o Senhor e dizendo, Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero sair dessa situação que me incomoda tanto, Deus, eu quero voltar a sonhar. Eu fiquei pensando em 3 grandes princípios para a nossa vida, para que nós reativemos a nossa caminhada cristã, e a primeira delas é a sua confiança. Reative a sua confiança no agir total de Deus. Reative a sua confiança. Confie que o Senhor está no controle. Confie que o Senhor é dono da sua vida. Confie que o Senhor é dono da sua história. Confie que Deus é dono da sua caminhada. Confie que Deus está no comando de tudo. Confie que Deus disse sim, disse não, e Ele vai continuar dizendo sim e não para muitas situações. Confie dizendo ou acreditando que o Senhor pode dizer espere. Acredite nisso, tenha fé nisso. Confie na direção e no agir total de Deus. Ana orou vários anos pela sua enfermidade, sem ver nenhuma evidência da sua cura. Ela sofreu todo tipo de pressão para desistir de sonhar. Contudo, nem os destruidores dos sonhos, nem a aparente demora de Deus esvaziaram o seu coração de esperança. Se você está numa trajetória, eu sei lá o que você espera em Deus e o que você talvez almeja alcançar. Se você está numa trajetória dizendo para o Senhor, Deus, eu queria que algumas coisas acontecessem e essas coisas não aconteceram. E muitas pessoas dizem para você, não vai ter jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, não desista de sonhar. Confie naquele que é o Senhor da história. A Bíblia diz que Ana orava e chorava com amargura de alma, pois ela estava profundamente abalada, mas mesmo assim, ela confiava que Deus poderia fazer um milagre em sua vida. Versículo 10 do capítulo 1 diz da seguinte forma, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. A alma estava abatida, triste, a alma estava preocupada. Mas a chama da esperança não diminuía na vida daquela mulher. Apagar-se no seu coração era coisa impensada para aquela mulher. Enquanto Ana orava, Deus agia. Nós precisamos aprender a orar mais. Nós precisamos começar a aprender a ouvir mais a voz de Deus. Nós precisamos começar a dizer para o Senhor quais são os nossos sonhos. Nós precisamos começar a ousar no limite. Nós precisamos começar a ter mais ousadia, a falar com o Senhor aquilo que nós estamos almejando. Nós precisamos começar a colocar mais os nossos objetivos nas mãos do Senhor. Deus está agindo enquanto você o busca, enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você persiste. Deus está agindo. Enquanto você acredita, Deus está trabalhando ao seu favor. Acredite que o impossível dos homens é possível para Deus. O Senhor é maior do que os nossos problemas. O Senhor é maior do que os nossos problemas, e não há coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa operar.
Por isso, em nome de Jesus, volte a sonhar. Por isso, em nome de Jesus, volte a sonhar. Um grande congressista disse certa vez em um de seus discursos assim: viver é como andar de bicicleta, só cai quem para de pedalar. Eu queria muito que você entendesse nessa noite. Não para de pedalar. Não para de pedalar. Não para de acreditar. Não para de confiar. Não desista. Os sonhos de Deus, eles não podem morrer. Se o Senhor disse, Ele o cumprirá. Se há uma palavra dele lançada para a sua vida, essa palavra se cumprirá, assim como cumpriu na casa do Eduardo e na casa da Carol. Assim como nós podemos pegar Eduardo e Helena, que alguns anos atrás era talvez coisa impensada. Hoje nós pegamos no colo e dizemos: o Senhor deu. Deus é fiel. O Senhor é poderoso para fazer. Reative a sua confiança naquele que é o Senhor da história. Segundo lugar, reative a sua busca em Deus. Reative a sua busca em Deus. Nele nós temos resposta para a realização dos nossos objetivos. Em nome de Jesus, reative a sua busca. Eu quero que você saiba que talvez o teor da oração que você fará nessa noite, ela não vai mudar os planos de Deus, mas o teor da sua oração vai mudar você que a faz. O teor da sua oração vai mudar o seu comportamento. O teor da sua oração vai te fazer enxergar mais na frente. O teor da sua oração vai fazer você compreender que há algo de Deus lá na frente. O teor da sua oração vai fazer que o Senhor olhe para você e que Ele enxergue você. Não é assim. É justamente o contrário. O teor da sua oração te faz aproximar dEle. E Ele, e você próximo dEle, faz com que então, em nome de Jesus, você entenda os propósitos de Deus para o seu coração. Há muitos de nós que estamos orando, achando que a minha oração profunda, a minha oração muito cheia de palavras, vai então comover o coração de Deus, e em comovendo o coração de Deus, algumas coisas vão mudar. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, que por mais que a sua oração seja cheia de tantas coisas, de tantas palavras melosas, não são essas palavras que vão mudar aquilo, ou que vão fazer acontecer alguma coisa em seu favor. Deus tem planos para você, mas a oração que você fizer nesse lugar, certamente vai mudar a sua própria vida. O texto bíblico nos diz no versículo 11 que ela fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Depois leia o que aconteceu na vida de Samuel. Depois acompanhe os profetas. Depois leia que palavras são lançadas à vida daquele homem. Ana estava disposta a entregar a Deus aquilo que certamente Deus iria lhe entregar. Você imagina isso? A mulher espera um filho tantos anos, e aí ela pega esse filho, aí ela ora e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu, esse filho vai ser teu. Se o Senhor me der um filho, eu estou entregando ele nas tuas mãos. Se o Senhor me der um filho, ele não será um filho da medicina. Se o Senhor me der um filho, ele não será um filho da engenharia. Se o Senhor me der um filho, ele não será um filho da publicidade. Se o Senhor me der um filho, ele não será um filho da enfermagem. Se o Senhor me der um filho, ele não será um filho de tantas profissões, mas ele será o filho do reino. Ele será o filho das missões. Ele será o filho do trabalho. Ele será o filho que serve o Senhor. Tais orações precisam ser feitas. Nós precisamos começar a ter coragem de ousar diante de Deus e dizer: Deus, o que eu tenho é teu, o meu dinheiro é teu, o meu carro é teu, as minhas conquistas são tuas, e se o Senhor as me der, eu as consagro para o Senhor. Em nome de Jesus, perceba que o voto de Ana fez uma coisa inclusive muito difícil, nada fácil para aquela mãe. Ela consagraria o seu filho
a Deus todos os dias. Mas ela disse aquilo porque certamente Deus já estava colocando no seu coração um sonho de algo muito mais valioso do que apenas um filho. É verdade. Ana estava ali diante de Deus com o coração consagrado, entregue, e ele diz: Deus, o que eu estou colocando nas suas mãos é muito mais do que uma situação, é muito mais do que um presente, é muito mais do que um filho. Eu estou colocando diante do Senhor aquilo que vai ser uma esperança para aqueles que estão diante de mim, diante da história de Israel. Leia 1ª e 2ª Samuel. Leia a história desse menino, homem. Leia o que exatamente acontece por causa da vida ou da oração dessa mulher temente ao Senhor. Da mesma forma, quando nós passamos por grandes lutas, nós podemos ver Deus trabalhando em nosso coração, nos fazendo sonhar mais alto. E quanto maior for o preço que pagamos pelos nossos sonhos, quanto maior for o preço de você se dedicar, se entregar, certamente maior será a confirmação da palavra de Deus para o seu coração. Esse é um choro que esses pais nunca vão reclamar de ouvir. É o choro que enche a casa. É o choro da esperança. É o choro que eles querem ouvir, de alegria. Exceto se for dor, aí eles não querem. Mas se for um choro de pedindo: mamãe, eu quero mamar, papai me pega no colo, me faz um carinho, certamente eles vão almejar. Se você quer viver o que nunca viveu, faça aquilo em nome de Jesus que você nunca fez. Eu quero desafiar isso. Se você quer viver o que nunca viveu, faça aquilo que você nunca fez. Uma das maiores experiências, talvez, que eu tive na minha casa com os meus filhos, foi poder levar os meus filhos para o sertão. Eles foram uma vez comigo. Uma vez. E aquela experiência, e agora eles vão de novo, mas aquela experiência, certamente, foi muito marcante para eles. Ir para o meio da lama, ver a pobreza das pessoas, dar mais valor nas coisas que tem em casa, poder reconhecer um monte de coisa. Dá para eles a oportunidade de saber, tem gente que passa muita dificuldade, e você precisa dar valor, quem sabe, inclusive, no chuveiro, que você fica lá meia hora tomando banho. Tem gente que passa muito mais lutas, e você tem que entender que você precisa dar valor naquilo que está sobre a mesa. São valores assim, que precisam nos fazer experimentar algo que nós nunca vivemos, para que Deus faça em nós aquilo que talvez você nunca experimentou. Há muitos de nós cristãos que estamos na igreja há muitos anos e nunca tivemos uma experiência real com Jesus. Há muitos de nós que nunca conseguimos olhar para a cruz. Há muitos de nós que nunca conseguimos sentir algo diferente de Deus na nossa vida. Somos cristãos há muito tempo, mas nunca conseguimos ver o que Deus pode fazer no coração, numa casa arrebentada. Nunca entendemos talvez o que é um milagre na vida de alguém que está ali chorando muito, esperando que algo aconteça. Volte a sonhar. Volte a sonhar, reative-se. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Sonhe os sonhos que Deus tem para a sua história. Almeje querer estar no centro da vontade de Deus. Almeje querer estar onde Deus quer que você esteja. Almeje querer, papai e mamãe, que os seus filhos experimentem aquilo que o Senhor tem para eles. Almeje querer fazer com que o que deu sentido para a sua vida cristã tenha sentido para tantos outros que estão à sua volta. Terceiro lugar, reative a sua crença na palavra de Deus revelada a você. Ana teve uma grande maturidade em relação ao que ela acreditava. Uma grande maturidade. Enquanto Ana continuava no templo, chorando na presença de Deus, a Bíblia diz que ela orava silenciosamente e movia apenas os lábios. Há aqui uma série de discussões. Talvez alguns pesquisadores, comentaristas, dizem que
Eli foi um pouco grosso, foi um pouco sem sabedoria, porque o texto diz, dos versículos 13 em diante, que ele viu Ana orando ali, e ele se aproximou e diz: "Oh, você está embriagada, vamos abandonar o vinho." Mas também há algumas interpretações que dizem que Eli fez essas coisas aqui, porque ele nunca tinha observado como Ana orava naquele dia. Talvez algumas vezes ele passou lá e Ana estava ajoelhada, dizendo para o Senhor: "Ah, Deus, talvez um filho virá, talvez vai dar certo, talvez o Senhor muda a minha esterilidade e transforma isso que está aqui muito ruim, me permita ter um filho na minha casa, talvez, Deus." Mas a oração desse dia foi uma oração diferente. Ana estava no seu último fôlego. Ana estava no seu último momento. Ela disse: "Senhor, eu preciso de algo que transforme a minha história. Eu preciso de algo que eu possa mostrar o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, e aonde Ele está. Deus, eu creio poderosamente que essa criança virá. Deus, eu creio poderosamente que o meu sonho se tornará uma realidade. Deus, faça em mim alguma coisa." E aí o texto diz que ele então chegou lá e disse: "Você está bêbada? Que negócio é esse? Para de beber." E Ana, então, desculpe, respondeu ao seu senhor, dizendo: "Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor." Versículo 16: "Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e a minha tristeza." E o texto bíblico diz que Eli respondeu. Porque há aqui uma figura muito interessante na literatura hebraica, porque ele traz à memória aqui um imediato entendimento de que Eli olhou para aquela mulher e disse: "Tem algo na vida dessa mulher que é diferenciado." E o texto bíblico diz que imediatamente, e a preposição hebraica nos caminha para isso, porque o texto diz que Eli respondeu: "Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu." Isso é tão poderoso nesse texto, porque quando Ana sai daqui desse momento, ela vai para casa sabendo: Deus ouviu minha oração, Deus entendeu o meu pedido, Deus compreendeu a minha oração agora, eu estou entregue nas mãos dele, ele me ouviu hoje. Talvez o lapso de uma mulher que talvez não tivesse lá todos os entendimentos da teologia, e ela diz: "Hoje Deus me compreendeu, hoje a minha oração chegou aos céus." De fato, Ana tinha razão. O Senhor, que já tinha escrito a história dela, naquela noite confirmava no coração do sacerdote e no coração da sua serva que a criança viria. Não sei como foi isso na casa do Eduardo e da Carol. Qual foi o dia que Deus disse para eles que essa criança de fato viria. Mas o fato é que o texto diz que Ana saiu de lá tranquilamente, foi para casa, seguiu seu caminho, comeu já há alguns dias, segundo os estudiosos, ela não comia. Ela saiu, ela comeu, e o seu rosto, que antes estava abatido, já não mais estava. O seu rosto, que antes estava decaído, já não mais está agora. Agora há uma transformação na vida dessa mulher. E na manhã seguinte, ela adorou o Senhor, voltou para casa. E mais, ela deitou com seu marido. E eles tiveram relações sexuais. E naquele momento, o Senhor colocou no ventre de Ana o fruto da promessa, porque Ele é Senhor da história. Em nome de Jesus, eu quero que você creia, que você reative a sua crença numa palavra de Deus revelada. Eu quero que você entenda que não se trata simplesmente de uma mulher angustiada, não se trata de uma mulher bêbada, não se trata de uma mulher dada ao vinho, mas se trata de uma mulher entregue, se trata de uma mulher confiante, se trata de uma mulher ouvindo a voz de Deus, se trata de uma mulher que compreendeu exatamente o que precisava compreender.
E isso eu preciso reafirmar para você. Os seus sonhos precisam estar baseados no entendimento que o objeto de fé é fundamental. Creia. Muitas vezes o homem sente o mundo desabar sob os seus pés, porque são tantos problemas do cotidiano, da vida, calamidade que nos aflige, tantas situações. Algumas semanas atrás, um edifício ruiu nos Estados Unidos. Eu vi o depoimento de um brasileiro que estava na casa da namorada, da noiva, e ela insistiu com ele dizendo: não vai não. Não vai hoje não. Fica aqui. Não vai não. E ele resolveu obedecer. E foi justamente naquele dia que o edifício caiu e matou tantas pessoas, e vocês devem ter acompanhado pelos noticiários. A verdade é que, qualquer que seja a sua situação, você pode se sucumbir a ela, ou usar a situação difícil para ser uma mola propulsora, para elevar-se ainda mais. Talvez você saia daqui dessa noite desafiado a pensar assim: eu tenho que sonhar. Eu tenho que crer que essa pandemia vai passar. Eu tenho que crer que daqui a pouco nós vamos estar reunidos sim, ali juntos, na jantinha, comendo juntos, nos abraçando. Eu tenho que crer em nome de Jesus, que daqui a algum tempo eu vou estar recebendo pessoas aqui feridas, machucadas, talvez com o coração arrebentado, arregaçado, mas eu vou ser uma palavra de abraço, de conforto, de consolo para alguém que chora. Eu preciso me fortalecer, porque daqui a pouco sim, eu vou ser para alguém esperança. Daqui a pouco sim, eu vou poder mostrar para alguém que ele vale a pena sonhar, que vale a pena esperar. Em nome de Jesus. A interpelação de Eli para Ana gera o entendimento da necessidade de perseverar na fé. Ele diz: olha, vai-te em paz, mulher. Vai-te em paz. Vá-te em paz, porque certamente o Deus de Israel vai conceder o que você pediu. No momento que aquele mesmo sacerdote era alguém ali que podia ser uma pedra de tropeço e dizer: ou sua bêbada, ou sua embriagada, pare com isso. Agora ele é o objeto de Deus para entender exatamente a resposta que aquela mulher precisava ouvir. Vá-te em paz, o Senhor de Israel vai ouvir a sua oração. Eu quero em nome de Jesus dizer para você: vá em paz. Vá em paz. Vá em paz, porque o Deus de Israel conhece seu coração. Vá em paz. E quando chegar aonde você tem que chegar, escuta a voz de Deus. Vá em paz. Pare de se queixar. Pare, no nome de Jesus, de murmurar. Vá-te em paz. Porque o Deus de Israel é o Senhor da sua história. Vá-te em paz, porque o Senhor ouviu a sua oração. A vida vai voltar ao normal. Ana recebe aquela palavra e, em meio à resposta às suas orações, certamente a sua vida foi transformada. A palavra profética foi um remédio para a sua alma. A palavra profética foi uma palavra de desafio, de transformação. Primeiro porque o texto diz, se você acompanha mais detalhadamente, eu já falei sobre isso, mas o texto diz que ela voltou a comer, ela se preocupou com o seu corpo, ela se preocupou com a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Comece a se desafiar. Comece a se desafiar. Nós estamos vivendo um processo de vacinação no nosso país. Daqui a pouco, boa parte da população vai estar vacinada. Os nossos desafios vão aumentar. Nós vamos ter que começar a entender quais são os propósitos de Deus na caminhada de cada um de nós como cristãos. O nosso trabalho como crentes nunca vai ser tão necessário como nos próximos anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós certamente teremos de ter responsabilidade de exercer o papel como cristão.
Se nós que somos crentes e que cremos no poder da cruz, quando a igreja de Jesus começar a receber um tanto de gente ferida, um tanto de gente massacrada, um tanto de gente órfã, um tanto de gente que perdeu o mais precioso da sua vida, se quando essas pessoas começarem a chegar nos pés da cruz, se quando essas pessoas começarem a chegar no nosso meio, elas não tiverem um lugar para se apoiar, certamente nós seremos responsabilizados. É preciso que nós agarremos isso com muita força. Ana voltou a comer. Segundo, ela mudou seu semblante, as suas emoções foram curadas. Que Deus comece a transformar o nosso semblante, que Deus comece a transformar o nosso coração, que Deus comece a lidar com as nossas emoções, que Deus coloque nas suas mãos oportunidade. Peça a Deus para Deus te dar oportunidade. Que Deus te dê oportunidade de falar do Evangelho da verdade, que o Senhor te permita experimentar todas essas coisas. Terceiro e último lugar, ela se deitou com seu marido, e Deus se lembrou dela. Deus é especialista em agir, quando as nossas intenções revelam aquilo que já está no coração dEle. Que Ele te faça experimentar isso. Ele curou primeiro o coração de Ana, antes de curar-lhe o corpo. Deus curou primeiro as emoções de Ana, antes de curar-lhe o ventre. E só mais tarde, quando Ana coabitou com o marido, é que Deus, então, permitiu que a sua história fosse mudada. Por fim, a sua crise de hoje pode ser o início de um milagre amanhã. A sua crise de hoje pode ser o início de um milagre amanhã. Por isso, não desista, porque Deus está apenas começando. Não desista, porque Deus está apenas começando. Reative a sua confiança, reative a sua busca, reative a sua crença. Sobre os sonhos, em 14 de outubro de 1964, Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos. Em 1965, ele ajudou a organizar as marchas de Selma e tantas outras, e foi premiado com a medalha presidencial da liberdade e a medalha de ouro do Congresso. Ele declarou: eu tenho um sonho. O seu discurso foi: eu quero ver esse país diferente. Eu quero ver um país onde as pessoas tenham mais liberdade. I have a dream. Quais são os seus sonhos? Aonde você pode chegar? Carol e Eduardo trouxeram a Eduardo e a Helena hoje aqui. Era o sonho deles. Era o sonho deles. Ter uma filha ou um filho e que ele pudesse testemunhar o poder de Deus. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei, nessa noite, que o Senhor pode reativar os seus sonhos e você pode voltar a sonhar, em nome de Jesus.